Olá, bem-vindos a mais um Voz FM. Eu sou Lourdes Cardoso E eu sou a Renata Torres. e hoje vamos falar do poder dos signos. És aquele tipo de pessoa que não dá um passo sem consultar o horóscopo e sem consultar o tarot básico e não dás um passo na tua relação sem saber será que ele é compatível, será que não é, será que ela me merece, será que vai dar certo? Pronto. Se és uma dessas pessoas ou se simplesmente tens dúvidas, este é o programa para ti. E connosco temos Ana Paula Lisboa. Paula. Bem-vinda, Ana. Muito obrigada. Obrigada. Ana, vou dar-te a palavra. Apresenta-te e fala-nos da tua relação com a astrologia, por favor. Eu sou Ana Paula Lisboa, eu tenho 33 anos, sou brasileira, vivo aqui em Jura? Angola. Nem parece, nem dá pra perceber. Não, se eu ficar com a boca fechada, posso ser de várias nacionalidades. Porque brasileiro tem cara de qualquer coisa, né? Então, eu sou pisciana, né? Sou do signo de Peixes, nasci no dia 23 de fevereiro. Então, já entrando na astrologia, os piscianos estão sempre procurando um sinal. Sempre, né, a gente é tido como o signo trouxa do horóscopo, mas é porque a gente é muito amável, trouxa também, mas também porque a gente está sempre em busca de uma conexão com o universo, com a natureza, com as pessoas, com nós mesmos. Então, eu comecei a ler sobre astrologia muito jovem, assim, adolescente. No Brasil, a gente tinha, ainda deve ter, né? Aquelas revistas de banca de jornal mesmo, umas revistas pequenas, super baratinhas. E eu comprava, eu e minhas amigas, a gente sempre lia, a gente comprava, tipo, mensalmente, assim. E aí sempre tinha aquela do final do ano, que eram as previsões do próximo ano. E aí eu comecei, tinha um astrólogo super, né? Até hoje muito famoso no Brasil, que é o João Bidu. E foi aí que tudo começou. Tem um livro dele. Sim, todo mundo leu João Bidu em algum momento da vida. Porque é isso, né? Eu lia aquele horóscopo do jornal, né? Que saía todos os dias. Eu acho que começou assim. E depois eu fui tentando saber um pouco mais. Não sou a pessoa que... Não sou especialista, não faço mapa astral. Mas eu fui tentando entender um pouco mais a astrologia como estudo, né? Porque é isso que ela é uma ciência, uma pseudociência, né? Mas dizer que é pseudo não quer dizer que é menor. E é um estudo sobre o céu, né? Os astrólogos dizem que a forma mais básica de definir um mapa astral é como se fosse uma foto que é tirada no momento em que você nasce. E aí aquela foto... tem algumas linhas que dizem que também tem a ver com os sinais que você mesmo deixa antes de nascer para que você tenha porque a astrologia é sobre autoconhecimento, é mais do que sobre, para mim pelo menos, né? É mais do que sobre saber se o outro combina comigo. É mais sobre se eu combino comigo. E o quanto eu me conheço a partir disso. Então dizem também que é meio que pistas que você mesmo deixa para você, para que você entenda seu percurso, seu caminho, coisas que você precisa aprender, ou melhorar, ou compreender mesmo. Às vezes, né, quando a gente fala de melhor, parece que tem sempre uma coisa ruim. Sim. E nada é ruim, nenhum signo é ruim, ninguém é ruim, né? Assim, acho que é tudo sobre essa perspectiva e é isso. Para mim, a astrologia é sobre autoconhecimento. Estás bem? Não, estou ótima, porque na verdade essa também é a minha visão, tanto que eu lembro, eu nunca fui muito de ler, tipo, hoje, o meu horóscopo no dia de hoje diz que vai me acontecer, nunca foi sobre isso, foi muito mais de cumprir. Eu adoro até hoje, a ideia de que tu podes, de fato, saber quem tu és, olhando para o céu. Por quê? Porque é tipo uma comprovação da nossa conexão com o universo. Então, na verdade, era um conforto para mim saber que eu não sou tão insignificante. Afinal, faço parte. Olha, o universo sabe que eu estou aqui, sabe que eu existo. Então, porque às vezes nós, né, nos sentimos tão ínfimos diante dessa grandiosidade. Mas o que eu acho engraçado mesmo aqui é como as pessoas... antes de falar sobre isso,
deixa eu dizer aqui que nós tivemos um astronauta aqui no programa no Gozofone. Se você não viu, procura aqui. Nós tivemos o Marco Romero e eu fiz-lhe essa pergunta: se os astros influenciam ou não, se os planetas influenciam ou não na nossa personalidade ou no nosso dia a dia, na nossa forma de encarar a vida. E ele garantiu-nos que sim, por causa das forças, não sei o que, energia, o amor sempre não gosto da palavra, das energias. Esse influencia sim. Então, mas o que eu acho engraçado, entre aspas, são as pessoas que levam isso para um extremo tão grande, a ponto de sequer aceitarem estar ou se relacionar, ainda que só de forma superficial, com outra pessoa por causa do signo dela. Como é que tu olhas essa perspectiva? Eu acho que existe sempre os fanáticos, né? Sim. Em qualquer religião ou qualquer... E a astrologia não é religião, né? Mas em qualquer linha de pensamento, sei lá, na filosofia, deve ter algum fanático por Freud. Tantos. Que, né? Explica todo o mundo e a vida a partir desse pensamento da psicanálise. Então, eu acho que a astrologia também não está fora disso. Mas eu tenho alguns preconceitos. Mas é engraçado porque eu acho que eu tenho amigos mesmo, assim, pessoas que eu amo, acho que de todos os signos. Tô pensando agora, não tem nenhum signo que eu não tenho pessoas assim que eu amo. Então, eu tenho algum preconceito, por exemplo, com geminianos. Mas é porque eles falam também. muito. Por acaso é engraçado, eu também. Falam muito. Eu tenho um sobrinho geminiano. A última vez que eu fui ao Brasil, a gente estava ele tem 6 anos. A gente estava de carro, assim, passeando, e ele falou o dia inteiro. No final do dia, ele virou pra mim e falou, eu tava na frente, ele tava atrás, ele falou: tia, eu acho que a minha cabeça vai explodir. E eu falei: claro, você não para de falar. Aí eu fiz o exercício de respiração com ele. Falei: fecha o olho, respira um pouco, sente o ar entrando no seu nariz, sai, sabe assim? Porque eu falei, é isso, é uma atividade mental que vai pra boca com muita facilidade. Nunca para, sinapse. Meu Deus, me cansa, entendeu? Me cansa. Mas ali, né, família, você tem que amar. Então, alguma prova de que, né, mesmo tentando me afastar dos geminianos, eles estão lá. E tenho amigas também geminianas, tenho amigas, né, tem aqueles signos que todo mundo fala mal. Escorpião, Capricórnio, Gêmeos, Áries. Tudo mentira. Leão. Calúnias. Mas é isso, eu sou filha de um leonino, então tive que aprender a lidar, assim, até hoje. É difícil, mas né, aprendi, estou ali lidando. E eu acho que, pelo menos para mim, esse lugar da astrologia eu não pré-defino ninguém, assim, mas quando você sabe o signo de alguém, e essa não é a primeira pergunta que eu faço, acho que é a 5ª pergunta que eu faço. Já foi a primeira. Ok. Mas acho que hoje em dia é a 5ª, 6ª. Mas eu, em algum momento, pergunto, sim, sério, tá acabando. Mas não faço, por exemplo, uns recortes que estavam acontecendo, né? De pessoas que, para vaga de emprego, por exemplo, estavam começando a considerar o signo. Não. E aí, não é uma coisa que eu faço, assim. Too much. Apesar de, se tiver uma preferência, eu vou preferir os de signo de terra. Eu sei que eles são mais trabalhadores. Gostando disso. Mas depende, porque às vezes é para uma vaga criativa, por exemplo, que o pisciano e o virginiano se encaixam muito mais. Teve uma pesquisa da Forbes, se eu não me engano, que fez um mapa dos milionários do mundo e descobriu-se que a maior probabilidade do signo de ser rico são piscianos e virginianos. Claro, os peixes não iriam associar, mas virgem. Não, porque claro, peixe está no lugar. Porque é isso, são os dois, ali estão do lugar do oposto, né? Mas os dois estão muito ligados à empatia, um mais na área objetiva e um na área subjetiva. Okay. Então, se você tem isso, teoricamente, você tem uma mente milionária. Então, eu tô esperando, inclusive, o meu momento de brilhar. Esse momento. Minha irmã, estou à tua espera, estamos aqui.
Vou ficar à espera. Mas eu acho que a astrologia me ajuda a saber lidar um pouco com as pessoas, assim. Eu não faço uma pré-leitura, até porque também tem isso. Tem pessoas que você não tem... você não pode escolher se você vai lidar com elas ou não, né? Elas estão ali, às vezes, no mesmo local de trabalho, na mesma família. Então, para mim, a astrologia também ajuda a lidar um pouco melhor, né? Minimamente com a personalidade de cada pessoa. Ok. Então, a mim, o que faz... eu acredito na astrologia e eu vejo... É porque é impossível, se a pessoa ler minimamente, é impossível não acreditar na influência, porque existe sim um denominador Não, e comum, até, existe... Luca, essa coisa do acreditar também é louco, porque é isso. Quando você fala acreditar, parece que é uma religião, parece que é um Deus. Mas acaba, se você muitas não- vezes acaba por ser, porque as pessoas que acreditam em Deus é quase que têm provas fundamentadas da sua existência, porque isto e porque aquilo, Eu digo que acredito na astrologia no sentido de acredito no poder que o posicionamento dos corpos celestes tem na nossa personalidade. E eu acho que o universo é tão grande e nós somos tão pequeninos que é impossível não haver uma influência de um grupo de pessoas que nasceram sob aqueles mesmos astros, aquelas mesmas condições, não terem um traço comum. Mas isso aí faz-me levantar outras questões, uma delas é, nós temos vários horóscopos e várias visões da astrologia, não é? Por exemplo... temos o horóscopo chinês, o egípcio, o grego, o maia. E então, como é que se explica, não é? Por exemplo, nós, no nosso horóscopo ocidental, digamos assim, temos 12 signos e que vão de dia X a dia X é signo tal. E então, estas pessoas têm um traço, né? E depois temos outro horóscopo, por exemplo, o chinês, que é por ano. Então, imagina, tu... és peixe, eu sou carneiro, mas por acaso até somos as duas de 87. Então, segundo o horóscopo chinês, nós deveríamos ser parecidas, mas segundo o horóscopo ocidental, não temos nada a ver. Estás a perceber o que eu estou a dizer? Ou seja, cada cultura, digamos assim, tem um horóscopo. E então, depois... aí surgem as tais incongruências, porque se os astros são os mesmos, estou a dizer o meu processo, o meu raciocínio, quando estudo e leio estas coisas. Então, se um é pelo ano, por exemplo, o outro tem 13 signos, o outro tem 12, um é por causa do dia da semana, por exemplo, o horóscopo Viking é pelo dia da semana. Então, as pessoas que num horóscopo deveriam ser parecidas, no outro são opostas. Estás a perceber o que eu estou a dizer? Então, onde é que aí entra depois a fundamentação para dizer que existe esse poder? Estás a perceber? É essa a minha dúvida. Para mim, quando eu questionei sobre o acreditar, é porque é sobre isso. Porque não é... Quando você fala acreditar, e a gente não tem como falar sobre isso sem falar do cristianismo, né? Sim. Que foi essa... Antes... Não estou dizendo que não existiam guerras no mundo, ou que as coisas não aconteciam. Sempre existiram, porque sempre existiu o ser humano. O ser humano sempre foi maluco. Mas, antes do cristianismo, né, com o tamanho que atingiu, né, o planeta inteiro, existiam culturas diferentes e que coisas diferentes faziam sentido para culturas diferentes e estava tudo bem. Sim. Né? O cristianismo criou o acreditar. E quando você acredita em algo, quer dizer que você tem que desacreditar de outra. Então, por isso que eu não falo sobre astrologia, sobre o acreditar. Para mim, é sobre fazer sentido. Okay. Então, tem pessoas em que o horóscopo chinês faz mais sentido. Okay. E para outras, o horóscopo grego, o romano, faz mais sentido. Tem outras que a numerologia faz mais sentido. Tem outras que, sei lá, o tarô faz mais sentido. Então, depende do que faz sentido para você. E não é porque faz sentido para você e não faz para mim que você tá errada e eu tô certa, entendeu? Okay. E você vai pro céu e eu vou pro inferno. Então, eu acho que é sobre essa... Eu acho que isso que é bonito, a gente poder acreditar em coisas múltiplas e coisas diferentes fazerem sentido para as pessoas diferentes, porque nós somos pessoas diferentes, né? De culturas diferentes, de países diferentes, de
famílias diferentes, de criações diferentes. Então, eu acho que se faz sentido para você, que você não está agredindo a outra pessoa ou a outra cultura, por mim. E tem um aspecto aqui também que eu acho importante ressaltar, que é nós, a maior parte das vezes, temos também uma visão muito limitada da coisa. Então, às vezes, o que nós achamos que é diferente para os mestres não seja assim tanto. Pois também é verdade. Porque dá-se ênfase a uns aspectos, obviamente, mas quando, e daí a importância de você fazer um mapa astral, porque às vezes, o teu signo lunar é virgem, mas aí o teu ascendente é escorpião. E se calhar, dependendo de outros fatores, né, do horário, de não sei o que, de não sei da data que estava posicionado, não sei como, que a noite estava mais escura, assim, de cabeça para baixo. Tinha lua, não tinha lua. Exatamente. Às vezes o teu ascendente tem muito mais influência sobre você, sobre a tua personalidade, do que o teu signo lunar, que é o que você, às vezes, até vai lá ver no jornal. Mas, se calhar, não era aquele que você deveria estar a ler, era outro. Então, os mestres, por terem o conhecimento mais aprofundado, eles analisam um conjunto. Por isso é que, nas culturas, principalmente na Ásia, ainda os casamentos, é assim, né? Nasceu quando? Vamos aqui. Faz mapa astral. Daqui, faz mapa astral do pretendente. Nem é você. Você só tá ali também. Nem é você. É mesmo, o chama aqui, o mestre vai vir, vai sentar, não vai dar certo. E te explica, porque que não é só te dizer, não vai. Ele te explica. Se tem um que falou, tem muita morte. Isso aqui com isso, por causa desses, eu não posso revelar aqui informações confidenciais. Isso aqui, tem muita morte nessa junção, então é melhor evitar já. Isso me leva a outra questão, destino. A pergunta de $1 bilhão. Destino. Vocês acreditam que existe, que nós já estamos predestinados a alguma coisa? Que nós vamos fazendo esse destino? Porque eu achei muito interessante a visão que tu deste no começo sobre os sinais que nós deixamos, né? Porque eu penso sempre, o nascimento é um processo traumático e isso nos faz esquecer tudo o que isso tendo em conta, aquilo que eu acredito, obviamente, né? Enquanto espiritualista. Tudo que você já viveu anteriormente, então você precisa esquecer, até mesmo porque o aprendizado é desnecessário. Mas, enfim, começa do zero. Mas aí tu deixas essas pistas, né? E tal, e tens que saber depois interpretar e não sei o quê. Mas então, já está escrito. Se já está escrito, eu não preciso levantar da cama. Não, são questionamentos de uma rapariga de 13 anos, sério. Sério mesmo. Boa. Então, eu vou tentar responder também. Não, é mesmo para vocês duas aqui, porque eu já refleti há anos atrás. Então, quero ouvir também aqui a vossa reflexão. Digam-me. Queres avançar? Olha, eu acredito em destino, sim. Por exemplo, eu estou destinada ao sucesso. Ai, my God, eu estou destinada a morrer. Esse também, esse é o geral. Mas eu também acredito no... É porque eu não penso muito a minha vida, né? Enquanto ponto final, assim, eu gosto do caminho. Então... Mas esse caminho já está traçado, você só eu não acho que o caminho está traçado, não. Ok. Eu não acho que o caminho está traçado, não. Mas então... eu acredito em escolhas. Mas então, e o destino? Não, é tipo você querer chegar... É tipo, sei lá, eu quero ir pro... Não sei, meu Deus. Pra Cabinda. Pode ir para um lado ou por outro. Cabinda. Eu posso ir pelo céu, eu posso ir pelo mar, eu posso ir pela terra, eu posso ir de carro. Só mar e céu. Cabinda não dá pra ir, né? Mas enfim, vai que eu peço por visto e passo e não sei o quê. E ainda que aquilo seja meu destino. Mas há muitas formas de chegar à Cabinda, como há muitas formas de chegar em qualquer lugar. Inclusive, você pode se perder e não chegar. Mas ainda que seja o teu destino.
também, fala só, porque aqui tem um aspecto seu. Eu acredito em destino porque eu acredito em karma. E eu acredito nas vidas passadas. E eu acho... Mas o karma... É diário. Vai, assim, calma, prossiga. Então, aquilo em que eu acredito no sentido de destino é, nós vivemos uma vida, né? Uma vida passada, que não se conclui no sentido de aquilo que tu fizeste terá repercussões na tua próxima vida. E então, por exemplo, se tu fizeste sofrer muito ou se praticaste o bem, pronto, seja qual for a consequência, vai ser na vida seguinte. E essa tua consequência, esse teu karma, é esse o teu destino. Estás a perceber? Sim. É nesse sentido que eu acredito no destino. Que é, eu estou aqui com o propósito de remediar ou de fazer algo relacionado com algo que eu fiz na vida passada, não é? E o meu destino é esse. Agora, como eu vou gerir, digamos, esse destino? Por exemplo, tu estás condenada a sofrer porque eras uma escravocrata, sei lá, whatever. Esse é o teu destino. Agora, como é que vais sofrer e o que é que vais fazer com esse sofrimento? Estás a perceber? Eu acho, e não no sentido de não acreditar em destino, tipo, tu vais casar com não sei quem, vais fazer não sei... O destino é tipo um propósito. Estás a ver? Um ensinamento. É assim que eu vejo. Mas que tu podes alterar conforme. Porque Eu quando acho... tu falas do karma, por exemplo, tem aqui dois aspectos. Primeiro, se tu acreditas que ele vem, eu não sei se o signo ficou ainda em stand-by. Mas eu vou chegar já, por que eu fui para o destino? Vou chegar já na relação com o signo, já? Espera só um minuto. Mas... se o karma é tipo da vida passada, tu estás aqui a pagar, então não importa o que tu faças, tu vais ter de pagar. Ou chegaste também, já mataste a charada, se já morreste também, acabou, já morreste, já foi. Eu acho que... porque eu posso me redimir. Não, mas para mim o destino não é uma coisa, não é uma coisa fato. Okay. Não é tipo casar com alguém. Exato. Eu acho que, por exemplo, quando eu fiz a leitura do meu mapa astral, eu fiz há pouco tempo, assim, apesar de ler e pesquisar sobre astrologia há muitos anos, eu fui realmente sentar com uma astróloga e fazer meu mapa, acho que tem uns 2 anos. E teve uma coisa, a primeira coisa que ela falou do meu mapa era sobre o desenho dele, né? Que é isso, o mapa está ali, aquele círculo, as 12 casas e aquelas linhas todas cortando, que você olha e não entende nada. E aí ela falou, olha, primeira coisa do seu mapa, o desenho dele. E ela dividiu, né, esse desenho em lado esquerdo e direito, em cima e embaixo. E ela falou, você tem muita atividade, tem muitas linhas se cruzando, se você olhar na parte de cima do seu mapa, aqui em cima, e menos na parte de baixo. E a leitura dela, ela falou, você é uma pessoa muito exterior, você é uma pessoa da comunicação. A gente não se conhecia, ela falou, você é uma pessoa da comunicação, você nasceu para falar, para fazer coisas que são para fora de você. Ainda que tem um lugar aqui de uma atividade de autoconhecimento interna, que passa também pelo seu signo, mas você é uma pessoa, tipo, de fora. E para mim isso é destino. Ser uma pessoa que é externa. E aí eu posso trabalhar com o que eu quiser. Não quer dizer que uma pessoa de comunicação só posso ser jornalista. Ou eu vou ser radialista. Ou eu vou fazer stand-up. Não, posso fazer um monte de coisa. Mas o meu destino tem a ver com ser uma pessoa do mundo. E se E eu podia escolher também, não quero fazer só minhas coisas aqui. Vou me bem. Mas você sofre. Eu acho que quando você não está seguindo o seu destino, você sente. E aí, era aí que eu ia chegar a questão, a relação com os signos. E que eu falei no vídeo de divulgação. Às vezes você está feitiçada, não está. Não está! Você não está seguindo o teu destino. Porque nós pensamos, lá está. A ideia errada que muita gente tem é que o destino é uma caixa fechada. É uma caixinha de presente que você vai receber, vai abrir, vão sair confetes, cheguei no meu destino. E desses anos todos de questionamento, de leitura, de conversas e tal, a conclusão que eu cheguei foi exatamente essa. Que
o destino, ele não é uma caixa fechada, ele tá ali, é uma coisa que são características, na verdade, que meio que te identificam, né? Por conta desse posicionamento astral, que inclusive, dependendo de onde você estiver, é lido de determinada forma. Também, isso é algo que também me fez tipo... Yeah. E não algo que, mas não adianta nada eu fazer isso, ainda tens que fazer mesmo, filho, tens mesmo, porque são as tuas escolhas, são as tuas decisões, inclusive você ter autoconhecimento te facilita na hora de tomar essas decisões, certo? De cumprir o teu destino, porque tu vais saber o que é que te cabe, né? Aquilo que funciona para ti. Exatamente. Então, demorei um pouco, mas cheguei lá, na relação do destino com... Faz sentido. Faz sentido, sabes porquê? Eu lembrei-me de uma amiga, não te vou coisa, mas lembrei-me de uma amiga que fazia essas consultas e mapas e também consultava uma professora, não é? Que era espírita, pronto. E ela, desculpa, ninguém vai saber que és tu, não te preocupes. E ela demorou muitos anos para conseguir ter uma relação amorosa. Dava sempre errado. E ela, meu Deus, mas eu estou amaldiçoada, não sei o que dizer mais. Pronto, aqueles... Então foi, sim, ela. Não sou eu. Não. Amiga. E foi. E a senhora disse, olha, tu na vida passada fizeste sofrer muita gente. Desrespeitaste muita gente. E o teu karma é tu não seres feliz no amor enquanto tu não resolveres essa questão. E porquê que eu disse e porquê que eu acho que há uma relação com os signos? Porque o que a mestre lhe disse é que o karma dela, como é que está relacionado com o signo? Só lhe punha signos incompatíveis. Ou seja, as relações dela eram sempre com signos que não eram compatíveis e que a levavam sempre a um sofrimento extremo. E ela disse, tens de desatar, não sei os nomes técnicos, desculpem lá, mas é tipo, tens de desatar esse nó, porque enquanto não desatares isso, o destino dela era esse, era sofrer no amor. Um dos destinos dela. E eu achei isso uma coisa, foi a primeira vez que eu tive assim a noção de karma, e foi por causa disso que eu comecei a ler. Eu disse, mas espera lá, nós andamos aqui a fazer coisas, mas nós não vamos viver essas consequências agora, vamos viver essas consequências depois, assim, deixa-me cá te portar bem. E depois ela acabou por dizer, olha, vamos lá, vamos ver o que é que se passa com a tua vida. E então ela disse, porque o teu ascendente, porque pronto, aquelas coisas todas que não interessam para ninguém, que eu não vou estar aqui a divulgar, então não vou com isso. Mas ela disse, tu tens tudo, tu és tipo do povo, no sentido de fazer coisas comunitárias. E eu depois pensei, isso vai muito ao encontro daquilo que eu sempre quis, porque eu sempre quis fazer algo, tipo, abrir uma escola, ter uma associação, estás a ver? E ela disse, o teu destino é comunitário, porque a empatia, o senso de justiça social está muito aqui, eu vejo e não sei o que, as cartas e aquelas coisas, e eu na altura dizia, está bem senhora, mas pronto, e cada vez que eu me lembro, que depois quando comecei a fazer o programa e começaram a surgir outras oportunidades, eu disse, será mais um raio da velhota? Se calhar até tinha aí alguma coisa. E ela dizia que tinha a ver com a minha vida passada. Não interessa o que eu fiz na vida passada, gente. Mas pronto, eu acredito. Agora tem aqui outro aspecto. Nós às vezes lemos características como, sim. Mas e quando tu lês algo, não. Às vezes não é porque tu não és, mas é porque tu não gostas, exato. Então ficas tipo num processo de negação. Nunca me aconteceu. Ou quando tu te identificas muito mais com outro signo. Epa. Já não aconteceu isso? Olha, eu tenho lua e assim, uma das coisas que aconteceu, né, por exemplo, nessa minha leitura, é que tinha muita coisa do pisciano que eu não me identificava, assim, essa coisa de ser trouxa, eu sou um pouco, assim, não tanto, ou esse lugar muito amoroso, assim, e aí eu nessa minha leitura, eu, por exemplo, percebi, né, a leitura que ela fez é que eu tenho muito mais
signos de terra no meu mapa do que de água. Eu tenho pouquíssima água no meu mapa. Apesar de eu ter o meu sol em peixes, eu tenho lua e ascendente em touro, e tenho assim, um monte de planeta em Capricórnio, e Virgem também. Então, e é o segundo, nem é água, o segundo é fogo, inclusive. Água é tipo o terceiro elemento do meu mapa. Apesar de eu ser uma pessoa muito sensível. Mas aí é isso, né? Vem o sol que, tipo, brilha tudo. Mas eu sempre me identifiquei muito mais com uma coisa do... Eu acho também que foi... Eu devo ter escolhido isso, porque, né, se eu fosse só pisciana, eu tava muito ferrada. De ter a lua e ascendente em touro, assim, porque dá uma equilibrada boa. Porque eu faço muita coisa, eu trabalho muito. Então tem hora que eu tenho que parar, que eu tenho que voltar quando eu tô, assim, muito dispersa, muito pisciana. E eu volto, não, peraí. Vem cá, né? Vamos aqui. E aí as pessoas, quando eu falo sobre isso, a gente não acredita. Eu falo, nossa, mas você é tão, assim, descolada. Você não é uma pessoa que tá sempre voando. Eu falei, eu até sou. Só que eu tento voltar, eu mesma me dou isso, assim. Então, e aí, né, eu gosto muito dos signos de terra, assim, eu gosto muito dos virginianos. Eu falo que se eu puder programar uma gravidez, eu vou programar pra nascer do signo de Virgem. Ai, meu Deus. Eu acho que eu vou sofrer como... filho insuportável. Eu acho que eu vou sofrer como mãe, mas eu acho que pra ele vai ser bom. Então eu tô pensando no outro, entendeu? Não, ele também vai ser mãe. Pronto. Não, mas pra uma criança virginiana também ter uma mãe pisciana também não vai ser fácil. Né? Então pronto, já sabes, ano novo, começa a trabalhar nisso. Não, já da criança. Mas num ano novo qualquer, não é? Para nascer em setembro. Tem que ser, eu tenho que começar em dezembro. Tens que começar a... É verdade. Contas. Não sabes porquê? É porque lá está, a minha irmã é virginiana, né? Então eu estou sempre a dizer, fogo, os pais não podiam ter trabalhado em dezembro. Dezembro deviam ter ficado quietos. Também a gente sempre fala disso, carnaval. Se proteja, que vai nascer escorpião. Então tem que ter muita calma com isso. Tem equilíbrio emocional. Agora, uma informação que você que está já aqui, não, isso nunca me aconteceu. Eu sou Ares. Ariana de Ares. Nem respondi à tua pergunta. Mas sim, diz. Eu depois respondo tudo na mesma. E há um tempo atrás surgiu uma informação que dava conta de que afinal não são 12 signos, são 13. O que não é só acrescentar um signo, era tipo... mexia mesmo na estrutura. Então, tinha gente que estava a bater cabeça. Então eu já não sou mais eu deixei de ser. Só que eu continuava. Você que estás bem. Mas pensa, foste dormir, acordaste, segundo o mapa já não és Ares. Olha, mas aí já não ia bater. Porque assim, quando eu digo que isso nunca me aconteceu, é porque eu lembro-me que no meu, para aí, 14º aniversário, a prenda dos meus pais foi um mini mapa astral, o meu e o da minha irmã, tínhamos por cima da cabeceira. E aquilo até dizia a tua cor, os planetas, não sei o quê. Pronto, coisas que mas realmente é a minha cor. E foi aí que eu comecei a dizer, mas isto aqui faz algum sentido. E quando comecei a ler sobre os signos, para já a definição genérica de carneiro, batia. E depois, quando eu fui ver o ascendente, o que significava, até a numerologia, tudo, eu disse, poças, até os defeitos que não são bonitos, que são muito maus, até isso bate tudinho. E eu, poças, também não pode ser assim. E depois vejo a minha sobrinha, que também é, e só temos uma diferença de 2 dias, está ali, até os mini defeitositos, ela já começa também não podiam, estragaram a miúda. Mas por acaso nunca me aconteceu ler nada a respeito do meu signo que eu dissesse, não tem nada a ver. Por acaso, e eu não sei se foi contigo, falei com alguém hoje sobre isso, e estava a dizer, foi a descrição de virginiano, de carneiro, e de touro que me fez acreditar nos signos, porque batia sempre, certinho. Estás a ver? E depois, por mais diferentes que sejam as pessoas, por exemplo, eu peço desculpas, estás sempre a falar virginianos, porque a minha vida é dominada por eles, e então, mas do mais, eles podem ser diferentes, mas tem ali mas espinha dorsal, tudo, estás a né? perceber em tudo. E eu agora vou denunciar. O Tiago é virgem, a minha irmã também. E acreditam que eu posso dar uma situação a um
a mesma situação, eles vão dizer exatamente a mesma coisa. Mas e vão dizer as mesmas No mesmo tom. no mesmo tom. Então, falar, faz uma planilha. Eu vou-lhe dizer, é uma coisa, e Vai as se minhas resolver. amigas também, Faz as uma minhas lista. amigas, mas é que são iguais, estás a ver? Epá, é uma coisa, eu digo, isto é real, as pessoas que dizem que não é verdade, não estão preparadas para esta conversa. Não fizeram Não estão. o mapa. Mas eu acho que é isso, eu acho que o mapa é importante por isso, né? Porque ele tira ali a responsabilidade do teu sol, né? Que você é aquilo e que aquilo é teu destino e ponto final. E tem gente que não se identifica tanto. Explica um né? bocado, para as pessoas entenderem isso aí do mapa, claro, genericamente, como é que funciona e qual é a importância do Sol, da Lua, o que é que significa genericamente, vá também, né? Tudo é importante, Sim. né? Mas o mapa, ele é dividido em 12 casas, Uhum. que tem lá os 12 signos. E cada casa representa uma área da sua vida. Então tem a área do amor, a área da família, a área do dinheiro, a área do trabalho, enfim, né? Como a gente se... Mas isso também é importante dizer porque ele está muito ligado à sociedade que a gente tem hoje. Né? A sociedade nem sempre foi dividida nesses aspectos da vida. Né? E mesmo durante também muito tempo, uma astrologia mais antiga, tinha a Lua como muito mais importante do que o Sol. Okay. Porque a Lua, ela rege as plantações, a água. E enquanto nós estávamos no campo, isso era muito mais importante. Né? Na cidade é que a gente coloca o Sol, essa produtividade, essa vida solar, como algo muito mais importante para a nossa vida. Então, tem muito a ver também com o tipo de vida que a gente vive hoje, enquanto sociedade. E aí, essa foto, né, desse céu, é como se você tirasse essa foto e encaixasse esse mapa ali. Ok. E essas linhas aparecem, então, onde estão os planetas mais a Lua também, e também esse aspecto das casas. Então, é isso, muito resumidamente, é isso. Então, mas, por exemplo, o Sol, traduzindo, né, para o leigo, o que é que o Sol significa no mapa astral? O Sol é o signo onde você... É quando o Sol estava iluminando o signo, onde a constelação. Onde estava o Sol quando eu nasci, é isso? A constelação, na verdade, tem a ver com o céu mesmo, né? Portanto, quando nós dizemos o nosso signo, é o Sol, é o basicamente. Sol. Sim. É o nosso signo solar. Onde estava o Sol. Okay. A Lua é onde também estava Pronto, a então Lua. quando... Ok. Gente, o para entender, né? Sigam, devagarinho. A Lua também, né? Onde estava sendo iluminada. E o ascendente era o signo que estava subindo, né? Quando você nasceu. Como estava na linha do horizonte. Né? Quando você nasceu. Entendeu? É o signo que estava se ascendendo. Porque é muito importante perceber isso, porque, por exemplo, quem não lê sobre o assunto, né, fica, mas espera lá, porque as pessoas perguntam qual é a diferença entre o teu Sol, a tua Lua, o teu ascendente? Porquê, né? O que é que isso significa? E fora os planetas, tem sempre alguém, eu tenho Mercúrio e não sei o quê. Aí vou falar de uma amiga, também não vou revelar nome, mas tu sabes quem és? Que manda áudios de 5 minutos para falar uma coisa. E aí você questiona, fala, eu tenho Mercúrio em Câncer. Ai, meu Deus! Eu demoro muito, eu falo, eu fico, ai meu Deus, as justificativas, Mercúrio em Câncer. Mas ok. E já que estamos nessa de explicações, explica então essa coisa do não sei o que, tá retrógrado. Não, eu ia falar isso, porque na verdade ela fala do Mercúrio. O Mercúrio parece que é um vilão. Coitado, o Mercúrio é a cura ferida. Por favor. Então, eu tava falando dessa amiga porque Mercúrio é o planeta que rege a comunicação. Então, você tá falando que ela manda áudio de 5 minutos pra falar uma coisa muito pequena, porque ela tem Mercúrio em Câncer. Então, você sabe, você tem amizades cancerianas? Eu sou. Você sabe, né? Então, sim, nós precisamos argumentar, nós somos pessoas da fala, da temos de explicar. Sim, temos aquela didática, não Sim. Então, Mercúrio é um dos planetas que estão mais próximos, né, da Terra. Então, ele acaba influenciando muito
né? Enfim, a gente tem um sistema solar, então lá nem sei mais quantos planetas a gente tem mais agora, porque uns já deixaram de ser, depois Sim. voltou, então já não sei mais quantos são. Agora são só 8. Eu vou ter que voltar a estudar. Mercúrio, Vênus, Terra, Geografia. Marte, Júpiter, exato. Parou Neptuno. Era Plutão, agora... Ah, é, Yeah. Plutão. Tem uma banda Era um 9, brasileira agora são 8. que eu adoro, pesquisem, que chama Plutão Já Foi Planeta. Eu adoro Ok. essa banda. Ok. Eu sou dela por causa dessa banda, eu adoro. Enfim, então o Mercúrio tem uma atmosfera, na verdade uma... Ai, meu Deus, esqueci a palavra. Que a atmosfera é do ar, da Terra, uma... Meu Deus. Densidade? Não, Solo. O solo, obrigada, Ok. obrigada. Nossa Senhora. Tem um solo que tem muito metal, é Uhum. basicamente ferro. Ok. Então, por isso que a gente fala muito de Mercúrio retrógrado aqui. E também tem essa associação com a comunicação. Ele é um planeta muito rápido. Se eu não me engano, um dia em Mercúrio, acho que demoram tipo 5 horas, equivalente na Ok. Terra. Uhum. E para ele dar a volta no Sol também, acho que são 30 e poucos dias, alguma coisa assim. Tipo, ele é muito rápido. Então, né, ele era representado esse deus, se eu não me engano, romano, que era ligado à comunicação, que é aquele que tinha as asinhas nos pés. Era o correspondente a É Hermes. ligado a essa da Uhum. correspondência. Hermes grego e Mercúrio romano. Então, aqui na Terra, por isso a gente fala muito sobre quando o Mercúrio está assim, praticamente todos os planetas retrogradam. E aí, cada planeta tem a ver com determinadas coisas. Então, quando a gente fala de Mercúrio, a gente está falando muito sobre a comunicação. Então, é um período em que, às vezes, a comunicação está mais truncada. Então, você fala uma coisa, a pessoa entende outra. Então, também não é um bom período para assinar contratos. Ok. Sei lá, ou comprar casa, ou sabe, essas coisas assim mais burocráticas da vida que pode dar ruim. Também não é muito bom para... Geralmente você vai ter um equipamento que vai quebrar, porque essa coisa do ferro, então a gente tem muito metal, então a eletrobomba sempre dá problema no Mercúrio retrógrado. Prestem atenção, prestem atenção na eletrobomba. Portanto, em Angola, porque... Mercúrio está sempre retrógrado. Não, mas ele retrograda Mas ele retrograda 3 vezes por ano. Então começa a prestar atenção na eletrobomba, na geladeira, no Mas negócio retrógrado significa o quê? Não, e olha, presta atenção, nesse último Mercúrio retrógrado a gente teve apagão da Ente, tudo bem que não é uma grande coisa, né? Yeah. Mas a gente teve apagão da Ente, a gente teve apagão do Facebook no Mercúrio retrógrado. Então, tipo assim, a comunicação não só ficou difícil, como ela parou. Então foi tipo... Presta atenção. Mas é isso. Mas quando a gente fala de retrogradação, é sempre um período de olhar para si, de prestar atenção ali naquele momento, o que tá acontecendo na sua vida que você tem que dar uma atenção, alguma coisa que tá meio ali estagnada, que talvez você tenha que olhar e ver como você pode movimentar. Então, é mais para isso, não Mas é retrógrado tipo, tua vida vai parar. A minha questão é, porque Retrógrado é porque parece que ele tá, em relação à Terra, é como se ele estivesse andando para trás. É claro que ele não anda para trás. Era isso, porque eu assim, mas porquê? Mas estás a perceber? A pessoa fica, qual é a relação? É como se da porque eu sou muito Terra... literal, gente. Eu assim, ok, mas o que é que isso significa? É a sensação? É um movimento que é diferente do normal? Okay. Eu penso que é como se fosse um ímã que está funcionando ao contrário. Ao invés dele colar, ele faz a força mais para repelir, é mais ou menos isso, porque não anda de fato para trás. Mas é e é a relação da força. Terra também. É como se a gente olhando da Terra ele estivesse andando para trás, porque a gente está em movimento. Exato. E ele também. Entendeu? É isso. Ana, diz uma coisa. Quando tu avalias o peso que a astrologia tem na tua vida, como é que tu dirias que influencia, tu já disseste que tem a ver contigo, conhecer-te a ti mesma e saberes a relação que tu tens contigo mesma, mas tu consegues fazer uma avaliação de Ana pré-astrologia e Ana pós-astrologia, no sentido de como é que tu começaste a gerir as tuas coisas e de como é que deixaste que a astrologia influenciasse, entre aspas, as tuas escolhas, as tuas decisões,
como é que é essa tua relação? Estás a perceber o que eu estou a dizer? Porque há pessoas que, lá está, que eu estava a dizer, não dão um passo sem ver se, ok, o planeta está aqui, vamos fazer, isto não é o melhor período para assinar um contrato, por exemplo, isto não é o melhor período para começar uma profissão nova. Qual é o peso que a astrologia tem na tua vida, nesse sentido? Eu não consigo fazer uma avaliação antes da astrologia, porque nem sei quando começou e acho que só foi se desenvolvendo, assim. Mas é o que eu falei também, eu não tenho a astrologia como uma religião, eu tenho como um guia, uma pista. Né? É mais sobre isso. Como é que tu usas o teu guia? Dentro da astrologia, na verdade, o que eu mais fico atenta é, eu sempre sei em que lua a gente está. Ok. Eu sempre sei. Sempre sei. Então, por exemplo, a gente está na lua nova e é uma lua nova em Escorpião. Escorpião, já vimos. Eu acho que isso é o que influencia mais. Então, por exemplo, semana passada eu estava muito cansada. E às vezes eu, como, enfim, trabalho muito, né? Começo a me cobrar. Assim, tipo, ai, não tô conseguindo produzir essa semana no celular. Eu fui olhar, a lua tá minguante. Então, tipo, ok. É claro que é tipo, eu não vou mandar uma mensagem pro meu chefe. Olha, a lua tá minguante. Essa semana não vai dar, a lua tá minguante, entendeu? Mas eu começo a me cobrar menos. Então, tipo, eu pelo menos entendo que não é só sobre mim. É claro que tem a ver comigo e com as minhas decisões, não é destino. E nem posso mandar uma mensagem pro meu chefe. Mas eu olho e, tipo, eu entendo que o meu cansaço não é só sobre mim, né? Tem a ver também com outros conjuntos. Ou eu não tomo, sei lá, geralmente eu tenho um pouco mais cuidado com a lua minguante. Mas isso é uma coisa que, por exemplo, pelo menos no Brasil, né? E da família que eu venho, a gente tem muito essa relação com a lua, assim, de tipo de banhos que você toma em determinadas luas, ou de não cortar o cabelo, por exemplo, na lua minguante, nunca corto o cabelo na lua minguante, sempre corto o cabelo ou na lua crescente ou na lua cheia. Então, eu acho que eu tenho essa relação com a lua desde muito tempo, mas minha mãe não tem nada sobre, nem minha avó sobre astrologia, mas a lua sempre foi uma coisa que estava muito próxima, porque minha avó sempre teve muita planta, né? E a lua tem essa relação com as plantas, com o mar, né? Eu sou ali, carioca, enfim, tudo isso. Então, eu sempre tive essa relação com a lua, que é algo que se mantém, assim, na minha vida. Sempre que eu tento começar alguma coisa nova, um projeto novo, ou alguma coisa, eu tento que seja na lua nova. Porque é uma lua de início, assim, de ciclos. E fora que eu sou mulher, né? A gente tá acostumado com ciclos. Exatamente. Então, sabemos. Isso pra gente é muito, pelo menos pra mim, automático. né? Muito sim. Você sabe quando tá começando um negócio novo. Sabe quando a tua energia tá diferente e que, esse é o momento bom pra começar uma coisa. E tem aquela semana que você tá, não, essa semana vou só fazer o básico. Só respirar. Vou só responder os e-mails urgentes e o resto vai ter que esperar. Infelizmente tem muita gente que não presta atenção a isso. Nem se trata de você, lá está, como disseste, a tua mãe, a tua avó, não tem nada a ver com a astrologia, mas tem coisas que nos regem que é muito natural, é muito instintivo, né? Mas eu acho, Paula, que tu não respeitaste o Mercúrio retrógrado quando decidiste vir para Angola. Eu não podia deixar escapar essa piada. Sabe que eu não olhei, mas eu vou saber qual lua a gente tá. Eu também não respeitei. Não sei onde estava o Mercúrio. Quando decidiram vir para Angola. Mas eu gostaria que tu explicasses um pouco mais sobre o que representa cada fase da lua, por exemplo. O que é que tu achas que na lua cheia é boa para isso, para isso? Eu sei que tem uma fã que está assistindo, está à espera desse momento. Sim, vai lá. Então, a lua nova, né, que é essa lua que estamos hoje, é sempre um momento de início, né? Quando a lua meio que se reinicia, né? Então é uma lua boa para começar coisas, para começar projetos, para tomar decisões que você estava ali, né, procrastinando e não ia. Então, aproveita essa energia mesmo para dar esses starts, assim. É uma lua, ou, sei lá, organizar coisas da vida, assim. Geralmente é o que eu faço. Depois, a lua crescente
é essa lua de continuidade, assim, é tipo um pouco velocidade cruzeiro. Até uma lua também de avaliação, né, do que você começou e de perceber se aquilo realmente vai dar pé, né? Então, dar essa continuidade, esse olhar sobre o que você está fazendo. A lua cheia é a lua do ápice, então, por exemplo, lá na Casa Rede, que é um espaço cultural que eu tenho aqui em Luanda, a gente sempre faz o Muimbo, que é o nosso evento maior, na lua cheia. Sempre é, porque a gente sabe, é proposital. Eu estava desconfiada, agora tive a confirmação. proposital. Eu estava desconfiada. Geralmente Comentei até com alguém sobre isso. é uma lua que as pessoas estão mais propícias a estar na rua, ou a fazer coisas, a estar em movimento, né? Então, é uma lua boa para eventos. Quer encher o seu evento? Escolha a lua cheia. Boa. E a lua minguante é essa lua um pouco mais de avaliação, né? De como foi o ciclo. Então, de introspecção, de limpeza. Às vezes é uma lua boa para dar limpeza na casa, ou para, né, sei lá, no armário, fazer umas coisas assim, né? E é isso. E depois o ciclo recomeça. É isso, geralmente é um pouco isso que eu penso, assim, que eu faço. E é isso, a lua crescente também é muito boa para coisas que você quer que estejam no ápice na lua cheia. Então, uma lua boa para, sei lá, pré-produção. Você quer um evento bom na lua cheia, pré-produção na lua crescente. E é isso, eu tento sempre... Eu tenho uma vida, né, muito ativa e eu tento sempre levar isso para minha vida, assim, não tenho tempo de ficar em casa e criar uma coisa e ficar ali dentro e viver sozinha pensando na lua. Então, eu sou uma pessoa da rua, assim. Então, eu sempre tento levar isso que é sobre mim e que é sobre o mundo para o que eu faço, para o que eu estou vivendo, para o que eu estou fazendo. É claro que nem sempre faz sentido para as pessoas, né? Ou, sei lá, às vezes você... não vou fazer evento essa semana porque a gente está na lua minguante e ninguém vai vir. Não, né? Tipo, você vai fazer evento em todas as luas. Mas há pessoas assim. Mas, Estás a ver? Você quando tem tempo, É isso isso. mesmo, faz sim, um evento por isso. mês. Eu não tenho esse tempo, então eu não posso. Tens mesmo Casa Rede não coisa. Mas, ok, afinal há filhos e enteados. Como isso acontece na lua cheia. Mas tudo o resto, né? E tem vários eventos, inclusive o meu. Já tem data pro meu? Ainda não, né? Ainda não. Pronto, então lua cheia, se faz favor, senão pronto, né? Pelo menos a crescente, né? E ela ainda por cima também vai começar a... É verdade, no teu caso como é que te influencia? No dela é mais pelas luas? É mesmo. Consultas? Não, eu também é muito pela lua. Eu também sou uma pessoa muito lunar, sou mesmo. Só que nos últimos tempos tem acontecido algo que é menstruar na lua cheia, entende? Então, aí eu sinto que o meu Mercúrio retrogradou total, porque é uma contradição, porque você tá... dependendo do dia da menstruação, eu estou aqui, como tinha que estar no minguante, mas aí eu achei. Aí eu quero coisa, mas aqui tá me puxando para trás. E fica assim uma coisa esquisita. E as pessoas também estão todas chamando para sair. Exatamente. Tem muita coisa acontecer. E você tá tipo, não começa a entrar em coisas, mas sim, eu sou uma pessoa muito lunar, inclusive. Aleluia, crescer é duro, mas faz muito bem, porque pensa só você, pré-adolescente, que pensa, vê as coisas e as pessoas te acham maluca, porque eu gostava de compartilhar, né? Porque eu sou câncer. Então eu gostava de compartilhar essas minhas alucinações, vou dizer assim, porque na minha cabeça eram alucinações, porque era muito empírico, mas era algo que era muito intuitivo para mim. Então eu te falava, e lá está, tem fase da lua, minha irmã. Se queres resolver a tua vida, tem uma fase da lua específica para sentar comigo. Vou te explicar. Vira o xamã.
é esquisito. Vamos mas- marcar já a consulta. Esquisitíssimo, mas enfim. E eu acho que é isso. Na verdade, a nossa busca pelo autoconhecimento ela precisa ser incansável. Eu acho que é algo que não pode nos dar preguiça, que não pode nos cansar, não pode nos aborrecer, porque já me falaram isso. Isso é chato. Eu quero me conhecer, vamos só viver, mas até para você só viver. Você precisa se conhecer, porque vais quebrar mesmo um pé. Você não sabe que ali afinal é baixo, só estás aí, só viver para ti, tudo tem o mesmo nível. É compreender que as coisas têm níveis diferentes e nós precisamos nos adaptar nesses níveis. Muito bom. Bem, Você muito fala de canceriano. né? Não, porque eu falo, as pessoas acham que a Renata é essa pessoa que... Não, eu falo assim, eu gosto de falar assim, eu gosto dessas conversas, eu falo assim, tipo, sou já velha. Está no seu elemento, a senhora dona. Está na hora de perguntar, mas a nossa plateia está aqui, Uma não nos pergunta. deixam ficar mal, mesmo poucas pessoas não nos deixam ficar mal. Faz favor. Pegou o telefone, são quantas perguntas para aí? Pessoal, uma boa Ah, noite. boa noite. Boa noite, meninas. Essa é uma pedra mais café. Essa aí Alguma coisa já- nova. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, para começar a furar. Boa pergunta. Olha, eu nunca estudei, pelo menos no Brasil, né? Sempre falam muito do Kemet ali, do Antigo Egito. Tinha algo também referente a isso. E que, na verdade, foi roubado e levado para outros A lugares. velha história. Como tudo. Mais do mesmo, não é? Medicina. Sim. Vamos deixar dessa. Mas sei bem pouco sobre isso. Mas existe. Mas existe. Porque, na verdade, todas as comunidades meio que têm a sua forma de fazer essa leitura. E umas conseguiram popularizar isso, e outras nem tanto. Umas de propósito, outras projeto, mas a verdade é que todas as sociedades têm a sua forma de fazer essa leitura do ser humano, até mesmo. E sim, se me permitires sugerir-te a ti e a quem tivermos assistido, tiver interesse, a procurar o professor Felipe Vidal, tá? Que podes procurar no Facebook e tal. E ele faz também, tentar desenvolver os estudos mais voltados para a astrologia africana como tal. Então, acho que nesse quesito poderás ter conversas muito interessantes com ele, né? O professor Felipe Vidal. Que a mais famosa é mesmo a egípcia, pelo menos a que se eu falar mais. E também estava dividida em 12 meses. 12 não eram signos, tinha a ver com os deuses. Cada altura do ano correspondia a um deus. E esse deus, sei lá, por exemplo, se fosse o deus da guerra, a pessoa iria ser mais colérica. Se fosse o deus... Pronto, tinha a ver com os deuses egípcios. Isso é o máximo que eu consigo dizer, porque foi o máximo que eu estudei em relação à astrologia africana. Porque eu também procurei para o programa, e de África só apareceu Egito. Mas eu tenho a certeza... A nossa cultura tão vasta e tão primordial, não é? Porque E tão pioneira. Só tem. Gráfica só saiu. Só saiu. Sim, pois, só é isso saiu. mesmo, é isso Mas não mesmo. se mantém. Deve estar num museu qualquer europeu. Deve estar lá um livro qualquer. Sim, e deve ter, até porque tem, por exemplo, alguns rituais que se fazem quando a criança nasce. Aqui em África ainda se conserva isso, que também tem a ver já com essa leitura do destino da criança. Inclusive tem zonas que o nome só é Era o que eu ia decidido dizer. depois desse ritual. Tá? Então, sim, é muito rica, são muitas informações. Infelizmente, muitas delas não estão ainda disponíveis no formato digital para googlar, mas tem livros já também aí, é só pesquisar bem. A maior parte deles está em alemão.
Ai, alemão, então o tio da constelação, aquele pai da alemão, estou chateada com ele até hoje. Mas isso é outra conversa. É outra conversa. Bem, não temos mais perguntas, né? comentários? Comentários ou coisa e tal. Há pouco falávamos Só um sobre- minuto, um minuto. Sobre o comportamento dos gêmeos. Não, é porque nós estávamos a preferir não enfatizar aqui, Os né? defeitos. Exato, Não, as como foi um partes exemplo, menos né? boas. Esquecemos esse detalhe. Eu acho que esse tema também Muito bom. foi propício para lançarmos aqui algumas alfinetadas. Estamos As farpas. Sim, sim, sim. Não, eu já tô mais amorosa com os geminianos. Mas... Aí, uma das minhas melhores amigas é geminiana. Sim, inclusive. olha, a Amélia Não, eu é geminiana. Falam que Não, isso não, mas é fácil. assim, às vezes também não é por serem amigos ou familiares que nós não nos reconhecemos alguma. Pronto, não é? É assim, eu sou carneiro e sei bem o que é que a casa gasta, portanto também não vou estar aqui, porque somos isto. Nossa, não, mas, É preciso ter força para lidar. mas, Então, mas câncer, mas porque sabe o que eu costumo dizer? Câncer é o equilíbrio, porque ele está ali no meio, entendeu? Ele segura as pontas. Esse aqui, sim, porque Ares está puxado daqui, depois tu tens Capricórnio, olha, puxarem daqui, porque depois também Capricórnio, meu Deus, outra melhor amiga da minha aquariana, é só coisa ruim. Eu tenho Ares, Aquário, Gêmeos, Capricórnio e um canceriano, minha vida. É de obra. tudo. É obra. Mas o câncer é o equilíbrio, porque não está ali no meio. Não, eu acho que os 3 signos de água, De água, são né? Somos bem. o equilíbrio. Sim, nós somos do muito mundo, do sensatos. planeta. É verdade, nós não somos. Os Sim, nossos a gente- extremos são bem controlados, bem equilibrados. Eu não posso dizer isso. Claro que é? não. Porque nunca. Nem deves. Eu se dissesse isso, eu já. Vai-te embora, não estás aqui a fazer nada. Mas estás a ver aquela questão do destino e dos ciclos? Por causa da tal da outra vida. Então, o meu destino, não é? Comunidade, liderar. E qual é o meu signo? Carneiro, bebés. Marina, agora eu estou perceber. extinguindo na vida passada. Estás a nos deixar curiosos, sabe? Vamos, Olha, olha, vamos deixar. Rainha Jezebel. Rainha Jezebel. Vamos deixar para outro programa de espiritualidade, Aliás, ancestralidade. Me chama Também vai desse ser também, bom, das vai ser bom. passagens. Tá bem. Ana, Tá bem. estamos mesmo quase a concluir, mas eu não queria deixar passar isto. Até que ponto é que nós podemos responsabilizar o nosso signo, o nosso Sempre. mapa astral? Porque assim, eu às vezes, eu O vou meu só ou do dizer, outro, depende. pois, porque eu acho que depois nós chegamos também às vezes, há certas pessoas, lá está, não, eu não gosto dela, porque justifica, não sei, ela é escorpião, estás a perceber? Eu às vezes, pronto, mas eu às vezes acho que, como em tudo, há extremos e há radicalismo e há perigos, não é? Então, eu só acho é que as pessoas devem usar mais neste sentido, né, a astrologia do autoconhecimento e não levar isso como uma doutrina, estás a ver? Ou como mandamentos, estás a perceber? Do género, não, porque o teu signo diz que tu és mais assim, não, então já não posso fazer, isso é criativo, não, eu não posso ser engenheiro, estás a perceber? Porque é das ciências. Há pessoas que vivem mesmo isto intensamente e justificam tudo. Eu agora, imagina, se diz que o meu signo não é compatível com o teu, não, a Ana não vai ao meu programa, porquê? Porque ele é peixe. Agora quero... Estás a ver? Então, eu acho que tem de haver equilíbrio e tem de ser usado, eu agora estou muito Marvel, estou-me a pôr na Marvel, temos de usar os nossos poderes para o bem. E grandes poderes trazem E os grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Então, se vocês estão a mergulhar nessa vida, têm de usar a astrologia com responsabilidade E também. eu sempre acho que extremos, eu sempre associo extremistas à ignorância.
Eu sempre, Com certeza. Sempre, não consigo E é porque as pessoas não sabem desassociar. equilibrar. Sabe? Não consigo. Para mim, todo extremista é ignorante. Porque você, quando detém de fato conhecimento, não tem a tua postura diante do mundo muda. Entendes? Tu começas a perceber, primeiro, lá está, apesar de seres grande, tu também és insignificante. E tu passas a respeitar o outro, para ser sensato. Na verdade, é só isso mesmo. Bom senso. Tudo se resume a bom senso. Conhecimento, Vou dizer que as nossas bom conclusões do programa vão ser bom senso. É porque Não sejam ignorantes, tenham bom senso. Ponto. Não, mas disso eu acho que. Quando a Renata estava falando, eu estava lembrando de uma história ótima daquele programa que tinha a Grande Família. E tinha uma personagem, eu não vou lembrar, que é a Andréa Beltrão, eu não lembro agora quem é, a Marilda. E a Marilda tinha, até no programa, né, falavam que ela tinha um dedo podre para escolher homem, né? E aí eu lembro de um episódio que ela descobriu que ela não tinha nascido no dia do aniversário, que ela tinha... Na verdade, o dia que ela achava que era o aniversário, na verdade era o dia do registro ou o dia do batismo, alguma coisa assim. E ela chega desesperada na casa da Nenê e fala: é por isso que eu não arrumei um homem bom, porque eu tava lendo meu horóscopo errado esse tempo todo. Não sei o quê. E eu lembro muito desse episódio, assim, dessa história. Mas eu acho que é um pouco isso, assim, acho que é sobre autoconhecimento. Eu não acho que é... E o autoconhecimento traz você, inclusive... Tem uma astróloga que eu sigo, assim, que é a Cláudia Lisboa, não é minha parente, por acaso. Que ela fala sempre, quando ela vai falar dos signos, ela fala sempre sobre luz e sombra. E que é isso, né? Enquanto o sol está iluminando de um lado, o outro lado está escuro. E que todos os signos têm luz e sombra, assim como todos nós. Então, eu nunca coloco esse lugar de, porque fulano é de tal signo, não sei o quê. Porque eu acho que primeiro as pessoas têm que ter autorresponsabilidade sobre o que elas são e sobre melhorar, né, de alguma forma, ou, enfim, aprender mesmo, né, a como tá com as outras pessoas e consigo mesmo. E também sobre mim. Então, também nunca vou arrumar isso como uma desculpa, né? Às vezes eu brinco e tal. Não, porque eu sou pisciana. Então, às vezes, esqueço as coisas, ou... Tem uma coisa que eu sempre falo, gente, eu tenho meu tempo, eu sou pisciana, eu tenho meu tempo. Não me boto no tempo de vocês, que eu não vou entrar. Então, não adianta, assim. Mas eu acho que é isso, você aprender a viver em sociedade. Né? Eu acho que essas leituras Bom senso. são para isso, né? A gente viver em sociedade, aprender a estar com os outros e melhorar. Então, por exemplo, eu tenho muitas tretas com leoninos. Eu respiro sempre muito fundo, quando começou com meu pai. Mas aí é Freud também, entendeu? Mistura entre Freud explica. Muita coisa. E depois, claro, tá tudo ligado. Sim, tá tudo ali. No fim do dia, tá tudo ligado. Eu ia dizer algo agora, esqueci. Enquanto ela se tenta lembrar, para concluir, Ana, se eu quiser saber mais sobre astrologia, se estiver assim no início, quem é que eu posso seguir, o que é que eu posso ler, só para me introduzir assim ao mundo da astrologia? Olha, eu sigo muita gente. No Instagram tem ali os conselhos. Todos os gurus. Em várias línguas. Eu tava falando com uma amiga, pisciana, inclusive, que eu mandei pra ela que eu tenho treinado inglês, fazendo com afirmações agora, aquelas afirmações Do dia. Mas aquelas de... Os mantras. Da lei da atração. Agora eu tô fazendo em inglês, que é pra treinar o inglês e também falar... Manifesting. Entendeu? Mas, enfim, eu sigo muito, assim, as pessoas que eu sigo, assim, a Cláudia Lisboa é alguém que eu sigo, o Oscar, o humanista também, é um senhorzinho também que eu sigo. Tem uma menina também que ela criou o próprio oráculo dela, chama Verônica Alves, acho que o Instagram dela é Ruhu, com H, assim, H-O-U-U. Tem uma menina também ótima, taróloga, que o Instagram dela, Pamela, o Instagram dela é a Bruxa Preta, também, que é muito legal. Mas eu sigo muita gente. Depois eu posso botar lá nos meus stories, marcar as pessoas. Qualquer coisa, sigam a AP Lisboa e do Instagram dela vocês
Muito de Vão cá. ser introduzidos a todo um mundo, Sim. um maravilhoso Mas mundo eu acho da que é sempre astrologia. bom, assim, tentar buscar alguém. Não sei se você quiser fazer realmente um mapa, né? Alguém sério, assim. Aqui em Luanda eu não sei se tem. E eu ia falar, inclusive, Dona. sobre isso, né? Eu sinto muita falta, assim, desse lugar da astrologia e da espiritualidade aqui, né? Porque a gente acaba seguindo muita coisa, eu acho que do Brasil mais, por causa da língua. Vou te explicar. De Portugal, o céu é outro. O céu é outro. Não dá para seguir muito. As pessoas que poderiam, quando digo poderiam, porque eu acredito que tem pessoas que têm já uma propensão a e precisam desenvolver aqueles skills. Não desenvolvem porque aqui tudo é feitiço. Pois. Aqui tudo é feitiço, tudo é bruxaria, então mesmo, e lembrei o que eu tinha esquecido, que eu queria falar antes de fechar o programa é a astrologia não é feitiço, não é essas coisas dos bruxos. Eu sei que o último nome que a Ana Paula mencionou aqui, da bruxa preta, mas não tem nada demais, porque se você for ver, eu também falo que eu sou bruxa, então... E ser bruxa não é mau. O meu tem Atenção. feiticeira. No meu Instagram tem uma das descrições é feiticeira. No meu tinha mesmo lá, estava lá, né? Não sei o que, produtora, tu é bruxa. Bruxa. Eu tenho pessoas até hoje que me chamam bruxa também por causa daquela minha característica, né? Quando bate aquela lua, calha daquela pessoa tá comigo, pronto. Acabou-se. Mas não é necessariamente, não é aquela coisa que é do demônio e vai te feitiçar e vai te fazer. Não tem nada a ver com isso. Então, sim, aqui é uma grande dificuldade. E as pessoas, por isso é que eu falei do professor Felipe Vidal, que está agora a desenvolver um estudo mais específico, né? Aqui para a nossa zona, inclusive tendo em conta os vários conhecimentos, ensinamentos ancestrais da região Banto, Angola, inclusive, porque ele já tem estudos sobre Antigo Egito, Kemet e blá blá blá. Então, em Luanda não temos ainda, mas quem sabe, né? Tem umas pessoas que se interessam, que tem aí, acontecem aí uns encontros, então quem sabe daí não surge alguma coisa. Até lá, Só para concluir. vamos ver meme na minha página. E os meses da astrologia. Acho uma maravilha. Amo. A astrologia não é astronomia. Porque Exato. as pessoas confundem muito. A astronomia, ciência, fala da física do universo. Quando falamos de física, sim, aquela física X, nhanhanhã, gráficos, sim, com confusão. Ciência, ou seja, baseia-se no método científico, ok? A astrologia, a relação entre a posição dos corpos celestes e a personalidade, o comportamento humano. Pseudociência. Quando dizemos pseudociência, não é porque é treta ou sei lá o que for. Pseudociência só significa que existe uma pesquisa, só que essa pesquisa não segue o método científico, ou seja, observação, formulação de hipóteses, experiência, conclusão, lei, teoria, ok? É só isso. Acho importante esclarecer porque as pessoas confundem as duas coisas ou acham que uma é mais válida do que a outra. Tudo é assim, seja ciência, seja pseudociência, seja teoria da conspiração, whatever. Tudo que se baseia em curiosidade e em algum tipo de pesquisa tem legitimidade porque tem uma base. E mesmo as ciências que nós conhecemos agora, algum momento não foram. Não foram. Em algum momento, o Sol rodava à volta da Terra supostamente. Portanto, a gente... religião também não existia. Sim, em algum momento. Portanto, temos de estar abertos, desde que sejam coisas fundamentadas, nós temos de estar abertos e aceitar que nós não sabemos tudo. E então, quando há abertura, há menos ignorância. E quando há menos ignorância, há mais bom senso, não é, minha gente? Que Claro é que que nós sim. queremos. Concluindo, para responder a uma coisa, eu vou dizer, não quero saber. Okay. As pessoas estão... Assim, se vocês já nos seguiam na primeira temporada, vocês sabem que o Goz FM é um programa de debate. Nós no início até nem tínhamos um convidado presencial. Eu e a Renata conduzíamos com base naquilo que eram as nossas experiências, as nossas opiniões. E depois havia um convidado virtual. Inclusive a Ana foi uma das nossas convidadas virtuais. Portanto...
eu compreendo que se calhar vocês às vezes vejam o programa por causa das pessoas que estão no programa, mas nós gostaríamos que vocês vissem o programa por causa do tema, porque o nosso objetivo é fazer com que as pessoas reflitam sobre aquele tema. O convidado é um bónus, mas não significa que eu venha para aqui e seja entrevistado, olha, nasceste não sei o quê, foste para... Não é esse o objetivo. Então, quando vocês acham que eu e a Renata estamos a roubar o tempo do convidado ou opinar demasiado, infelizmente tenho de dizer que vocês estão errados, porque nós estamos aqui também para dar a nossa opinião, porque é um programa de debate, não é uma entrevista. Então, lamento imenso se vocês acham que nós falamos muito. Desculpa por ser Desculpem tanto, mas nós até às vezes até pesquisamos e nós também temos a nossa opinião. Então, este é um programa de debate, é um programa de opiniões, portanto, é uma tríade, não é uma entrevista. Então, há programas para isso, não é o nosso. Era só para esclarecer. Muito obrigada. Mas quem foi o convidado que questionaram? Porque às vezes as pessoas comentam nos programas, quando vêm os programas, vocês opinam muito e não sei o quê. Esse é o objetivo. Sorry. Pronto, é só isso. Sejam mais atentos. E vocês também estão aqui para opinar, por isso é que temos o público e há um momento. Portanto, isto é para toda a gente falar e dar a sua opinião. É esse o objetivo. Então, pronto, desculpem se iludimos, mas we're not sorry. Ana, muito obrigada. Olha, sabem que eu agora vou ficar atenta às luas, né? Porque eu já percebi que eu às vezes também tenho assim, e eu, realmente, porque agora estavas a falar da lua e eu às vezes tenho assim uns rasgos muito perigosos e depois lá está a carneira, né? A pessoa é de extremos, ela vai pegar no facalhão que tu queres. É verdade. Não, é porque há signos, eu reconheço, o meu quando perdo ali é muito complicado. Então eu vou estar mais atenta às luas e dizer, deixa estar, eu vou responder esta mensagem no quarto minuante ou sei lá quando. Deixa esperar um pouco. Vou esperar, então vou pesquisar. Mas isso é a coisa mesmo de Áries, né? Desse lugar de... É o signo, né? Tipo... Começa tudo, mas até as coisas ruins. Não, é tudo. Tem de ser o líder de tudo. Agora! E depois é a competitividade. Não faz mal. É mal, não interessa. Vou ser a pior. Temos sempre de ser o mais. E não, então... eu tenho um amigo que eu amo, Ariano, e que chega um momento que ele começa a dar uma crise, eu ignoro ele. Tem de ser. Já até bloqueei um tempo, depois eu volto. Eu pensei que ele vai se acalmar. Aí só que o problema é esse ignorar, né? Bom Também dia. Não pode levar muito tempo. Não dá. Não quero saber. Ô, signo ruim. Também é assim, desculpem lá. Não, somos tem muitas coisas pioneiros. Somos. E depois, olha, mas é verdade, porque não é à toa que somos o primeiro signo do zodíaco. É o signo que lidera. Quando está toda a gente, por exemplo, querem viajar, viagens de grupo, o que é que se passa? Não sei o quê. Tem de vir um carneiro e dizer, pronto, vai ser no dia tal, vai ser assim, porque até Ou para um jantar. virginiano para fazer a planilha. Sim, De o carneiro gastos diz da quando é que vai viagem. ser, onde é que vai ser. E o virginiano diz, ok, vai ser assim, assim, assim. Você leva isso, Nós somos você isso. necessários. Ou então ele já fez tudo também. Já fez, tudo, ele exato. também Não. faz isso. Os meninos são Então é velhos. isso. Eu Vamos fechar o programa, daqui a pouco o cartão vai Muito acabar. obrigada, gente. Estamos cá de segunda a sexta, segunda Goza TV. Público fiel. Sim, Terça-feira e sexta-feira stand-up, quarta-feira só para saber, quinta-feira Goza é fêmea. Para a semana vamos ter Lua Tibeirão, que vai falar de patriotismo. Ana, é sempre um prazer. É a tua segunda vez, mas esperemos que tu voltes sempre mais e mais. Extremamente necessária. Pode me chamar, que eu venho. Vivo aqui muito perto. Boa. Obrigada.